Como não viver uma vida fantasiosa só de estudos? E isso depende da capacidade de transformar o meu conhecimento em uma realidade para o outro. Essa questão de aprender a estudar, de querer buscar o conhecimento, como que foi esse processo? Então ali é a prioridade. Mas eu vou completando nos horários vagos, enfim, nas outras experiências, essa outra dimensão, né? Então, por um problema ou por uma alegria. Experimenta trabalhar num dia que você vem de casa com a tua filha que começou a caminhar. Você, no caso, você mesmo conseguiu identificar isso em você? Ou como que foi esse processo? Como que você deu esse direcionamento a si mesmo? Consigam dialogar comigo, entendam e vejam sentido naquilo que eu estou falando. E você consegue melhorar o resultado da empresa, e você consegue trazer produtividade para a empresa, porque não é só de romance que a empresa vive. Porque senão eu vou ficar numa bolha, vou ficar olhando para dentro de mim, talvez faça diferença na minha vida, com certeza fará, que é a capacidade de você poder adaptar aquilo que você está olhando, aquilo que mais vai agregar conhecimento a você. Talvez para uma minoria de pessoas isso faz sentido. Começa agora o programa Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, O Mapa da Riqueza. Me chamo Léo Jung e hoje estamos aqui para falar de um tema, de um assunto muito importante, que é a importância dos estudos nas nossas vidas e como levar também uma vida intelectual. E para falar comigo disso, estou aqui hoje com Giovanni Kern. Giovanni, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o meu convite, né? E fique muito à vontade.
Olá, tudo certo? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para a gente estar batendo um papo aqui sobre um tema que é tão importante, que são os estudos, e, ao mesmo tempo, nos desafiar a pensar um pouquinho como que eles se apresentam na nossa vida, né? Como fazer melhor uso deles, como torná-los produtivos para que sejam parceiros do nosso desenvolvimento e, ao mesmo tempo, sermos pessoas que transformam o lugar que está, as comunidades e a nós mesmos. Acho que é isso que eu acredito que é um dos grandes diferenciais do estudo, né? Que precisamos nos provocar a ser uma pessoa melhor. Exatamente. O Giovanni, que foi meu professor, né, durante alguns anos também, tem uma carreira muito legal, né? Hoje como diretor administrativo, gestor, né? Então, Giovanni com certeza vai ter muito para nos acrescentar aqui no nosso programa. Então, Giovanni, começa contando um pouquinho da sua história, como que você percebeu essa importância dos estudos, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional também. Bom, eu hoje estou com 39 anos. Aquele momento lendário, né? Antes de chegar no Zenta, os primeiros cabelos grisalhos aparecendo, né? Eu tenho inveja dessa então, parte, hein? Alguns ainda podem se alegrar pelos grisalhos, né? E numa passagem, o povo para de me chamar de piá, porque até um tempo atrás, para qualquer coisa que você conversava com alguém um pouco mais velho, talvez te chama de piá, e agora começa alguns já chamar de senhor, né? E a gente fica um pouquinho receoso, né? Então, eu sou aqui de Itapiranga, minha família é daqui, casado, tenho 2 filhas, e eu aprendi a importância do estudo desde cedo, com os meus pais, o seu Francisco, a dona Melita, que, embora estudaram apenas até a 4ª série, assim como é muito comum para a maioria das pessoas um pouco mais antigas, né, da nossa região aqui, sempre valorizaram e me motivaram, me incentivaram a buscar este diferencial. Eu sei que a intensidade de estudo, ela depende de pessoa para pessoa, né? Alguns acham muito importante, outros acham pouco importante, e cada um vai estruturando sua vida, né? Mas no contexto profissional, pessoal, e inclusive também na influência que isso exerce, como eu me relaciono na família, com as minhas filhas, é de extrema importância. Eu estudei aqui em Itapiranga, na Escola de Educação Básica São Vicente, no antigo São Vicente, né? São Vicente Raiz, né? Isso, passei pelo Gremup, né? Embora que as habilidades esportivas nunca tiveram muito do meu lado, né? Joelhos ralados no Gremup tivemos, né? Faz parte. Exatamente. E quando eu terminei o ensino médio, eu tive uma experiência no seminário, me mudei para Amaral e fiquei pouco tempo com os irmãos da Sagrada Família, foi uma experiência muito rica, e logo depois eu me mudei para Passo Fundo, onde eu fiz a graduação em Filosofia, Ciências Humanas, sempre foi uma área de interesse minha, estudei a minha graduação lá, retornei para cá. Eu, na sequência que vim para cá, fiquei alguns anos no campo da educação, como disseste, fui teu professor, e é bom, é bacana nós enxergarmos os alunos, né, por aí, trilhando o seu caminho, buscando sucesso, e a gente pensa assim, um pouquinho, nem que seja um grão de areia no oceano, na praia, uma gotinha no oceano, a gente contribuiu. Fiz uma pós-graduação em gestão educacional, ainda enquanto professor, tanto da área pública quanto privada, e depois, quando eu comecei a ir para uma outra área de trabalho, para o Cicobi, para uma cooperativa de crédito, onde eu estou hoje, eu tive que também buscar uma qualificação profissional, porque eu comecei a, aos poucos, migrar para uma área mais administrativa e senti um vácuo, uma falta de um conhecimento mais técnico nessa área. Então, eu fiz pós-graduação em cooperativismo, um MBA em gestão estratégica e inovação, mas eu percebi que faltava algo mais pontual. Foi aí que busquei uma segunda graduação. Então, uma graduação em processos gerenciais, com habilitação em gestão de cooperativas, e mais tarde agora o MBA em controles internos, e terminando o quinto MBA, a quinta pós-graduação agora em gestão executiva. Mas é importante, e já deixando aqui como uma inspiração de começo, né, entender que a quantidade de pós-graduações, ou, né, isto importa menos
do que a forma como você se relaciona com o conhecimento, como você coloca ele em prática, e também, eventualmente, com a tua área de trabalho, o lugar que tu exerce tua função no dia a dia, que às vezes exige uma capacitação específica, às vezes não, e às vezes depende da própria configuração da pessoa. Tem pessoas que têm um conhecimento mais natural, mais autônomo, inclusive, e outras não, outras necessitam buscá-lo. Sim. Então foi um processo tanto de já ter essa consciência, né, que veio dos seus pais, depois até no próprio seminário, pelo que a gente sabe, também tem uma cultura muito forte de estudos, quanto depois, mais tarde, uma questão até de necessidade, né, se adaptando sempre à sua nova circunstância, toda essa questão de carreira e profissional também, né? Exatamente. E sempre entendi a educação, o ensino, a qualificação como algo que não tem fim. Então, muitas vezes, quando tu está ali pequeno, guri, quando é que vai terminar essa escola, né? Aí depois vem a faculdade, vem, enfim, pós-graduações, alguns vão para a área do mestrado, do doutorado, outros vão para cursos técnicos, né? Evidentemente, algumas profissões, elas necessitam da qualificação técnica. Medicina, direito, contábeis, e assim, poderia citar várias outras, engenharias, né? E sem a qualificação técnica do curso universitário, muitas vezes, inclusive, validado por certificações, provas específicas de conselhos, você não consegue exercer a profissão. Em outras, talvez, é menos necessário, só que, por outro lado, você tem que desenvolver outras habilidades tão importantes quanto o ato de estudar. E sim, o dia a dia foi me moldando, eu sempre fui aberto, sempre gostei de buscar o ensino, de ler, de me aprofundar, e isso também faz uma diferença grande dentro desse processo. Legal. E quanto à questão assim de aprender a estudar, a gente sabe que são coisas diferentes, né? Você ter o canudo, ter o certificado e ter o conhecimento, né? Hoje a gente sabe que são coisas completamente diferentes e a gente vem até de um sistema de ensino onde a gente se preocupa mais com as notas do que com o conhecimento, né? Então isso até é uma questão cultural até do nosso país, de forma geral. Essa questão de aprender a estudar, de querer buscar o conhecimento, como que foi esse processo? Tem alguma dica legal para dar para o pessoal? Eu penso que esse processo ele vai se ajustando de acordo com a necessidade de cada um. Para mim, foi uma coisa que foi se fazendo presente no dia a dia de uma maneira natural. Outros encontram o prazer ou a necessidade, muitas vezes, de estudar quando são na graduação, na faculdade, né? E eu acho importante que a pessoa precisa, em primeiro lugar, se conscientizar da importância desse processo do estudo, da educação, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Essa consciência, ela pode vir naturalmente pela característica da pessoa. Eu sempre fui mais introspectivo, menos dos esportes e mais dessa parte mais interna para dentro de mim. Eu acho que cada pessoa tem características diferentes, vai para uma área, vai para outra. E quando ou a necessidade vem, ou o teu próprio interesse, porque, de certa forma, você percebe que está faltando algo, você vai atrás, você precisa criar condições para isso. O sistema educacional, enquanto professor, eu penso que, ao falar de notas, né, ele, nos últimos anos, ele tem se questionado e se desafiado para essas mudanças, né? Tem um psicólogo norte-americano, Gardner, ele publicou estudos na área das múltiplas inteligências, lá na década de 80, comparando os testes de QI, que na época a inteligência da pessoa era medida pelo teste de QI. Quanto mais alto você respondia o teste, mais rápido, nota maior, mais inteligente tu era. Mas como se apenas o conhecimento lógico, matemático fosse algo importante. Ele disse que nós temos 8, e depois isso foi aumentado em diversas outras capacidades ou múltiplas inteligências. Então, muitas vezes a pessoa, ou o sistema de ensino, ele está focado numa dimensão e ela não atrai a pessoa. Até que a pessoa descobre a sua dimensão, a sua característica, e cada área requer uma dedicação diferente, uma organização diferente, e aí as coisas começam a fazer sentido. Tem que fazer gestão do tempo, tem que se organizar, tem que equilibrar, mas é muito esse processo de ir fazendo. Eu não acredito muito em coisas
abruptas, mudanças rápidas. Eu acredito no resultado do processo. Médio, longo prazo, e você vai se desafiando, vai continuando e vai se instituindo nesse sentido. Legal, eu já vi também um estudo sobre essas inteligências múltiplas, já vi de 7, já vi de 9, né? Como você falou, existem essas variações e existem realmente inteligências nas quais as pessoas muitas vezes se encaixam em mais que uma, inclusive, né? Às vezes mais uma do que outra, mas enfim, não é necessariamente só uma, e também isso não significa que só a lógica e matemática, né, que muitas vezes a gente acha que é a mais importante, seja de fato a mais importante, né? Tem a espacial, tem a linguística, tem a de esportes, mais voltado para musical também. Enfim, são muitas, e isso é bem bacana, né? E, inclusive, eu também defendo muito isso, de que a gente pode buscar ter resultados ainda melhores, né? Tanto nos estudos quanto depois na parte profissional também, se você seguir a sua inclinação natural, né? Então, quais que seriam esses pontos de atenção para a gente ter, até nós, às vezes, como pais, né, para identificar nos filhos e tudo mais, identificar essas inclinações naturais para daí depois conseguir sincronizar isso com os estudos? Eu penso que um dos passos mais importantes é você, especialmente falando de crianças, né, permitir que elas possam se desenvolver com naturalidade. Isso não significa que o pai e a mãe deixem de educar para princípios, deixem de educar para valores, né? Mas é preciso criar um espaço onde a criança vai se descobrindo. Muitas vezes, alguns pais antecipam o processo. Então, quando está lá chegando na educação infantil, já quer fazer a criança aprender a escrever logo. Não, tem um processo, a educação infantil tem um objetivo, o ensino fundamental tem outro. Então, ao mesmo tempo em que a gente vai ensinando os princípios, os valores, aquilo que faz com que a criança seja uma cidadã melhor, uma pessoa melhor, a gente também precisa deixar espaço para essa naturalidade dela ir aparecendo. E, aos poucos, ela vai entendendo esse direcionamento ou esta capacidade mais para uma área, esse gosto para mais uma inteligência ou outra área, e assim por diante, né? Evidentemente, a gente também não pode se esconder através de um romantismo e dizer que toda a vida depende apenas disso, né? Porque a gente, enquanto pessoa, é formado por diferentes facetas. As experiências que a gente vai tendo na vida, elas vão interferindo. Vão nos dando um direcionamento. Dando um direcionamento. Né? E, às vezes, a gente descobre mais tarde que tu tem uma habilitação para uma ou para outra, ou para ambas, ou para uma terceira. Que, no meu caso, fui da educação para o mundo administrativo hoje. Totalmente diferente, né? E gosto do que eu faço, amo o que eu faço. Então, muitas vezes, assim, a própria condição do dia a dia, ela também, às vezes, te leva para um lado, porque você tem uma necessidade de uma profissão, de um trabalho, de uma área específica, ou porque, neste momento, eu não posso escolher o que eu gostaria, mas é um processo e eu vou construindo. Então, falando da criança, deixar que apareça naturalmente essa característica e incentivar. O que muitas vezes a gente faz é querer replicar na criança o que a gente é. Não, eu quero que tu vá por aqui, ou vá por ali, ou vá por lá, ou essa profissão ou aquela. Não. Todas as profissões, todas as características, todos os modos de pensar, eles são importantes e vão trazer naturalmente os seus desafios. E eu acho que isso é meio caminho andado. Criar espaço para que isso se desenvolva na criança, isso não falando da criança, falando da gente, em nós mesmos, né? Através da expansão das experiências, do estudo, da leitura, das viagens, do relacionamento com os outros. Exatamente. Então, assim, eu mesmo também, eu na faculdade, eu lembro lá que tinham dezenas de alunos na sala, né? E muitos deles falaram, não, eu quero fazer engenharia porque meu pai não teve a oportunidade, então estou aqui por ele. Acho que a maioria deles não se formaram, né? Então talvez seja por esse motivo. E quando a gente fala de dar essa atenção a mais para as crianças e tudo mais, a gente vai ter inclusive um programa voltado mais, né, para esse mundo de família e de filhos e tudo mais, né? Mas é importante a gente já falar desde agora, porque isso faz com que a gente consiga antecipar esse processo. E quanto antes a gente conseguir identificar essas inclinações naturais nas pessoas, melhor para elas, né? Você, no caso, você
você mesmo conseguiu identificar isso em você? Ou como que foi esse processo? Como que você deu esse direcionamento a si mesmo? Eu sempre tive uma tendência, uma inclinação para as ciências humanas, mas eu fiz um desvio. O meu propósito inicial no ensino médio era me estudar, fazer a graduação na área ou de história, de geografia, enfim. E eu fiz, então, uma matrícula em geografia, ainda na época do seminário, e lá tinha uma disciplina de introdução à filosofia, e eu achei aquilo muito legal, né? E eu sempre fui, dentro do âmbito da filosofia, assim, e depois eu comecei a pensar sobre isso, né, um defensor de que as ciências humanas, além do conteúdo, né, do que a história diz, fulano, beltrano, os filósofos, mas mais importante que isso, o ato de questionar e de educar o pensamento, a criticidade, educar para pensar, né? Sempre considerei que isso foi muito importante. E aí eu fiz uma reopção de curso para filosofia. Teve alguns eventos específicos. Eu me lembro que teve uma palestra que eu fui, Léo, que o palestrante ele era muito para a área das exatas. Inclusive, assim, meio que criticando, né? Hoje a gente sabe que todas as áreas são importantes e fundamentais, né? E, evidentemente, precisamos de um equilíbrio no mundo, né? E, ao fim, o professor de filosofia disse assim: eu tenho 5 aspectos que vão derrubar a tua palestra e, depois disso, tu não vai mais poder rebater o meu argumento. E ele começou o primeiro, o segundo, não lembro agora exatamente o que ele falou, mas isso me chamou muita atenção. Olha, eu quero argumentar como essa pessoa, quero falar como essa pessoa. E aí eu fui para as ciências humanas. E uma outra experiência de vida que eu considero assim que foi um diferencial na minha vida, antes e depois, foi o trabalho voluntário que eu pude fazer na JCI, na Câmara Júnior. Eu fiquei por 10 anos lá. Então, na JCI eu aprendi uma coisa que na faculdade eu não aprendi. Os cursos universitários hoje estão abrindo seus currículos para o empreendedorismo, para a importância da ação. E, em muitos momentos, o foco sempre foi muito grande sobre teoria. E meio que as pessoas saíam da faculdade assim, com bastante teoria, mas faltava a capacidade de colocar isso em prática no dia a dia. Exato. Na Câmara Júnior, por 10 anos, como voluntário, eu pude fazer isso. E eu digo hoje que metade... Isso é uma forma de dizer, né? Não é uma exatidão de conta, mas metade do que eu faço, eu acredito à experiência acadêmica, universitária, que foi importante, mas a outra metade a essas diferentes experiências que eu tive. De se comunicar melhor, de como fazer um plano de ação para uma atividade, tirar ela do contexto da teoria e botar ela para a prática. Isso eu aprendi na Câmara Júnior, a falar em público. E eu, quando era pequeno, eu pensava... essa vida de simplicidade e de olhar para dentro é o que vai me acompanhar a vida inteira. Eu sempre fui um aluno quieto. Uhum. Eu também, você sabe, né? Que claro. Brincadeira. Sim. Eu me lembro que tu era. Eu sempre fui introvertido. Eu não era aluno da nota 10, mas eu era ali da nota 8, 9. Essa era a minha faixa, né? E aí, outro dia, inclusive, encontrei uma professora, ela... Quando que mudou tua vida? Porque eu me lembro que tu era quietinho ali no canto e agora tu fala. Enfim, aproveita oportunidades, eu digo, foi essa experiência. Isso mudou, hoje falam do mindset, né? A minha mentalidade com relação a essas questões, né? Passei a valorizar um pouquinho mais a importância... além do conteúdo, além da teoria, de colocar isso tudo em prática no dia a dia. Porque o conhecimento, a dimensão acadêmica, a teoria, ela é fundamental. Mais ainda quando a gente coloca ela em prática no nosso dia a dia. Aí sim, né, é a combinação perfeita. Que, inclusive, os pensadores desde sempre falam disso. O equilíbrio entre teoria e prática, né? Tem uma reflexão que uma professora um dia fez num curso que eu estava fazendo, era na área da educação, e ela questionava assim, por que numa escola, dentro da sala de aula, o professor está trabalhando um conteúdo, exemplo, rios e afluentes, e a gente decora o nome do rio Amazonas, e o nome de todos os rios que entram no rio Amazonas, né? E daqui a pouco a gente não sabe o nome do riacho que passa do lado de casa.
Ou então a gente fica lá fazendo uma apresentação de PowerPoint lá na sala de aula, né? E 300 metros do lado da escola tem um rio. Eu fiquei 4, 5 anos ensinando o que é o rio e nunca levei as crianças no rio. Fiquei mostrando no PowerPoint ali como é que é o rio, mas não levei para a vida real. No mundo das organizações hoje, apesar do avanço desse debate, às vezes a gente sente falta disso. As pessoas vêm com uma boa capacidade técnica, teórica, bom desempenho nesse sentido, mas falta essa habilidade, falta essa capacidade de fazer uma atitude, né? De fazer algo a mais. Então, é algo que a gente observa. Legal. E existe alguma forma, por exemplo, de fazer com que você perceba, ao longo dessa jornada, né, de estudos e também da vida, de como preencher esses vazios? Porque tem que ter esse equilíbrio entre teoria e prática, mas também você precisa ter a habilidade técnica, né, o conhecimento, e também habilidades interpessoais, né? Porque, como você falou, você não só foi desenvolvendo toda a base teórica ao longo dos estudos e ao longo dos cursos e tudo mais que você fez, né? Mas também toda a parte de comunicação e várias outras habilidades que são importantes para conseguir colocar justamente esse conhecimento em prática, né? Eu considero que a grande chave para transformar um conhecimento teórico em prática e poder fazer o movimento do retorno, né? Porque a teoria ela vai mudando, ela vai avançando e a gente precisa ter a capacidade de constantemente ir se atualizando, né? Hoje isso é mais importante. Olha a rapidez com que as informações giram, né? A gente brinca que o mundo capota, né, entre um ano e outro, né? É o equilíbrio. Eu uso sempre, quando eu vou fazer uma palestra ou um curso, que de vez em quando a gente se aventura um pouco nessa área também, eu uso um exemplo da importância de tu encontrar o equilíbrio. Uma pessoa que vai passear num cânion, por exemplo, aquela situação geológica, né? E tem algumas pessoas que elas são corajosas demais na hora da visita e elas gostam de sentar na borda, se possível, se virar ainda para tirar uma selfie, né? As pedrinhas começam a descer, a cair, e ela está lá, uma postura muito perigosa com relação à vida. Outros, eles são tão medrosos que a 3 quilômetros do cânion, elas dizem assim, aqui tá bom. Mas não, na verdade não enxerga nada. Mas é porque ela tem muito medo, então tu tem que ter essa capacidade de migrar para reconhecer onde é que está o equilíbrio. Para me enxergar esse fenômeno bonito da natureza, mas ao mesmo tempo não me colocar em perigo. E o que é mais importante é entender que nem sempre o equilíbrio está no 50-50. O Aristóteles, um filósofo grego, falava do meio termo, mas que por meio termo não significa que ele é na metade. Tem momentos em que tu tem que saber que neste momento o meu conhecimento precisa ser mais prático, uma decisão imediata numa empresa. Às vezes eu não tenho tempo de fazer uma fundamentação teórica, eu preciso ter a capacidade de decidir naquele momento. Outras vezes eu venho mais para esse lado. Na verdade, é o eterno conflito da nossa vida entre razão e emoção. Por vezes a gente é quase 100% emoção. Os pais que presenciam o nascimento do filho, naquele momento, quase inexiste razão, né? Outros momentos a gente precisa muito ir para o lado da razão. E essa capacidade de medir, de decidir e de fazer na hora é que vai diferenciar o quanto eu consigo lidar com o conhecimento, o quanto eu consigo fazer esse processo de reflexão, de amadurecimento que é tão importante dentro dessa evolução que é a vida, né? Sim. E usando o mesmo exemplo, né, que a gente falou ali sobre os tipos de inteligência, vamos supor que, por exemplo, o Giovanni ele é 80% a parte mais de humanas e 20% de exatas. Esse equilíbrio ele estaria mais em você estudar mais exatas, né, para você melhorar um pouco a parte de exatas, né, ou seja, melhorar um ponto fraco, ou você estudar mais ainda a parte de humanas para melhorar um ponto forte e ficar ainda melhor nisso?
Hoje, sabe, Léo, que tem uma discussão bem bacana, eu não sei se tem uma resposta específica, né, sobre se você deve ser um generalista ou se você deve ser uma pessoa especialista, né? O generalista sabe um pouco de tudo, né? E tem diversos contextos que isso é uma característica que te diferencia, né? E por outro momento, em alguns momentos ou algumas situações ou enfim algumas profissões, você precisa ser um especialista mais profundo, entender especificamente daquela área, né? No exemplo em questão, né, sobre o desafio de você ir aumentando o teu conhecimento em áreas que talvez tu não domina, o exemplo citado das ciências exatas, eu acho que é uma capacidade interessante. Por quê? Porque vai te abrindo a conhecer novas possibilidades, né? Eu estava essa semana assistindo um vídeo de um pensador e achei interessante aquela reflexão, dizer, tu não consegue resolver um problema comum de matemática, por exemplo, mas o cara que criou aquilo lá foi o Clóvis de Barros Filho, para dar nome, né, à pessoa que refletiu. Ela teve um pensamento profundo de desenvolver aquilo lá e tu não consegue. Mas é que, às vezes, o contexto da tua vida não te exige isso, ou a tua inteligência, de preferência, não te exige isso. Dependendo do teu trabalho, da profissão, você vai ter que buscar os conhecimentos específicos, que muitas vezes são os que, inclusive, você não gosta, porque a vida real também nos exige isso, né? Nem sempre posso fazer só o que eu gosto, né? Então, acho que é bacana você buscar isso, né? E aquilo que você já tem como uma característica boa, você, claro, continua desenvolvendo, né? Mas eu prefiro muito mais hoje, pela experiência que eu tenho hoje, pelo contexto que eu estou hoje, buscar coisas novas, diferentes, fora do meu contexto, do que reforçar algo que eu já tenho. Eu preciso continuar me desenvolvendo para que não perca isso, né? Mas eu gosto da perspectiva de buscar um novo, de tentar trazer, a gente brinca, água limpa para o copo, né, para ter novas experiências. E isso acontece de uma forma mais planejada, que você olha para frente, olha para o futuro e pensa, não, eu vou focar até determinado ano, até determinado período ou fase da minha vida aqui, depois nesse assunto, depois naquele, ou seja, de uma forma planejada, ou deixa acontecer naturalmente mesmo, conforme vai andando a sua carreira, conforme vai tendo a própria necessidade, né? Eu, no meu ponto de vista, na minha experiência pessoal, eu sempre gosto de pensar na importância do planejamento. Então, eu tenho mapeado, no meu caso, as áreas, os desafios acadêmicos, técnicos, que eu pretendo desenvolver em curto, médio e longo prazo. Eu prefiro dessa visão, prefiro beber dessa água que me traz uma certeza ou uma dimensão mais segura de futuro. Então, gosto da ideia de que preciso planejar, até porque quando eu não sei muito o que eu quero, eu vou para qualquer lado, e aí talvez isso também não vai ajudar, né? Gosto de ter isso planejado. Então, na área que eu trabalho hoje, né, alguns desafios se colocam e eu tenho mapeado. Olha, em um ano eu quero me desafiar essa área, médio prazo naquela, e talvez futuramente numa outra. A vida profissional do dia a dia, ela também, por muitos momentos, ela te desafia a, de uma hora para outra, ter que desenvolver algo que tu não está acostumado. Então, tu tem que também estar aberto para aceitar isso. Porque daqui a pouco, assim, não, eu tenho meu planejamento, eu quero ir por aqui, também tem que ser por aqui. Eu também tenho que ter certa flexibilidade para poder entender que a vida ela é dinâmica, né? Então, ok, eu sigo pelo meu caminho, que muitas vezes pode inclusive mudar, e eu replanejo, eu readapto. Gosto de ter a visão programada, isso me ajuda a fazer gestão do tempo, que muitas pessoas dizem assim, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para a família, mas o desafio é como equilibrar o tempo. Tempo você tem. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, os mesmos 7 dias por semana, resta a capacidade de poder distribuir isso. E claro que cada momento profissional da tua vida, tu também vai modular um pouquinho isso. Eu, por exemplo, considero que com 39, 40 anos, eu estou num momento profissional que eu preciso correr ainda bastante. Tenho muita coisa para fazer, né? Experiências para acumular.
talvez num momento próximo eu vou reduzindo esse ritmo nessa dimensão e vou aumentando numa outra. Daqui a 10, 15 anos eu vou com certeza pensar um pouco mais em outras experiências da vida. Mas eu também não posso me cegar e dizer que só vou por aqui. Tenho que ter certa flexibilidade de poder entender esses desafios do dia a dia. Legal. Sabe que você até citou essa questão de ser generalista ou especialista, e é uma questão que eu também tive que, durante um tempo, parar para pensar. Porque eu hoje sou uma pessoa muito generalista, mas não por escolha, muito também por consequência, né, e também por necessidade. Por quê? Porque a gente é obrigado, né, entre aspas, a escolher uma faculdade muito cedo, então a gente vai, de acordo com o andamento da carreira, com o andamento da vida, a gente vai complementando esses estudos, né? E dessa forma eu fui ficando generalista, né? Primeiro com engenharia civil, depois produção, depois administração e finanças, enfim, estudos de vendas e marketing, né? E eu também, durante esse tempo ainda, eu fiquei muito curioso sobre outros assuntos. A história, a política, direito, enfim, tudo que a gente vai conhecendo, né? Quanto mais a gente vai prestando atenção naquilo, mais a gente quer saber sobre aquilo. Então eu pensei, vou fazer um plano de estudos para mim. Fiz um plano de estudos, comecei a colocar metas, pensei, não, mas espera aí, se eu quiser realmente estudar tudo isso aqui, eu vou ficar louco, né? Então, o que eu vou priorizar? Né? Pensei, bom, eu vou priorizar o que vai me dar um retorno financeiro, por mais que os outros assuntos, né, de cunho mais pessoal ou de curiosidade também são, de certa forma, bem importantes. E eu sei que você também, além dessas todas formações, estudos que você já citou, visando mais a parte profissional, também tem muitos outros conhecimentos, né, quanto à parte religiosa e tudo mais. Então, eu gostaria de saber também de você, como que você faz para planejar isso, né? Quando estudar algo mais voltado para a parte profissional, quando estudar algo mais voltado para uma curiosidade ou para a parte religiosa, como que é isso hoje na vida do Giovanni? Eu gosto muito de pensar que a gente precisa encontrar o sentido da vida, né? Eu, falando da dimensão profissional, estou muito realizado, feliz, embora sempre consciente que a vida é dinâmica, pode mudar, o futuro vai se apresentando e vai trazendo desafios. Falei antes do voluntariado, e isso de certa forma também nos abre para outras experiências. Na família sempre valorizado muito também essa questão da religiosidade, e, de certa forma, pelas experiências que eu tive, eu fiz vários anos de acompanhamento vocacional, inclusive aqui com os jesuítas da nossa paróquia de Itapiranga, e fui também me aproximando dessa dimensão da igreja, da caminhada da igreja, da religiosidade, meio que assim, da teologia enquanto uma dimensão que eu estudo por curiosidade e não academicamente, tenho essa pretensão também, né? E eu gosto de saber que estou à disposição para servir e ajudar os outros. Posso fazer isso no trabalho, mas na igreja eu consigo fazer isso de uma maneira, eu diria a palavra genuína, né? Porque ali eu não estou fazendo por um salário, não estou fazendo pelo pão na mesa, eu estou fazendo por uma opção, né? E aí é preciso ter a consciência, né, da prioridade. No meu ponto de vista, o profissional, a formação, ela vai ser prioridade. Se você trabalha numa empresa, se você é agricultor na tua empresa rural, se você trabalha na área de serviços, né, ou se você trabalha numa indústria, aquela tua profissão, ela precisa ser a primeira prioridade. Porque é o que traz o pão na mesa, que paga a escola dos teus filhos e paga os teus boletos. Quando a gente dorme, os boletos não se pagam automaticamente. Então, ali é a prioridade. Mas eu vou completando, nos horários vagos, enfim, nas outras experiências, essa outra dimensão, né? Então, finais de semana, à noite, né? Viagens. Então, são momentos que eu uso também para me aprofundar um pouco nesta área, que eu acho importante também. E apesar, né, de reconhecer que a gente vai construindo durante o caminho,
eu entendo também que tem algumas coisas em que a gente também tem uma certa experiência, um certo conhecimento inato, né? Então, por exemplo, nessa área da religiosa parece uma coisa meio estranha, né? Parece um chamado, assim, né? Eu sinto muito, né? Acredito na dimensão divina, né? E percebo isso como um chamado, né? Só que não é porque eu faço voluntário que eu faço de qualquer jeito. Tem um ditado que diz assim: o trabalho voluntário, enquanto responsabilidade, acaba no momento em que você diz sim. Então, a gente dá, no meu caso, os cursos de batismo, faço batizado, muitas palestras também, enfim, na área da religiosidade, na igreja, né? Não é porque é um trabalho voluntário ou não é porque é um trabalho da dimensão comunitária que eu tenho a capacidade ou a possibilidade de fazer de qualquer jeito. Preciso também me aprofundar. Então, eu tenho que distribuir prioridade e depois também eu vou preenchendo os outros momentos da vida com essas capacidades. E sim, às vezes a gente tem uma curiosidade, né, como tu falou, de investigar, estudar N áreas, né? Quem não comprou uma montoeira de livros ou revistas ou separou lá no Instagram no item salvos, né? Hoje tu pode aprender de diversas formas, né? Exato. Vários conteúdos, reportagens, e que, meu Deus, eu não li, tem um monte de coisas pendentes, né? Mas isso é o bacana da vida também. Nem tudo é exatamente possível da gente colocar num quadradinho. Exato. E como fazer para não cair, né, nessa overdose de conteúdo, né, que eu chamo também? Como você fazer para que, de certa forma, também, né, o que você estuda para a vida profissional, para a vida pessoal, serem também complementares umas às outras? Quando tu tem família, ou não tem família, mas tem outras dimensões sociais, né, da tua vida, né, você passa a perceber que se você sobrevaloriza uma área e não dá conta ou não dá importância para outra, em algum momento essa conta vem. Talvez hoje ou no momento que você está, eu vou focar 100% no trabalho, seja uma coisa que faz sentido para ti, mas no desenvolvimento da vida isso vai se mostrando que em algum momento é fundamental você também olhar para aquilo que é do teu dia a dia, né? Então eu também preciso entender, no meu caso, por exemplo, tenho 2 filhas, uma de 10 anos e uma de 6, vai do meu equilíbrio entender que às vezes sim, eu tenho uma emergência que eu preciso fazer à noite, no momento que eu estou com elas. Eu peço licença, eu preciso gravar o programa de rádio, que eu também de vez em quando faço ali os Ave Maria, primeira prece. Eu preciso dar atenção nesse momento para algo do trabalho, que é uma prioridade, ok. Mas eu também preciso entender que este momento que eu estou com as minhas filhas, eu também preciso dedicar para elas um tempo qualitativo, muitas vezes mais importante do que quantitativo, né? Então, saber entender que nós também temos a dimensão social do relacionamento com as outras pessoas, que daqui a pouco eu sou um alienado, né? Eu assim, entendo que algumas pessoas, elas se contentam com uma dimensão. Eu conheço pessoas que só estudam, lê 20 livros por mês, um atrás do outro. Talvez para uma minoria de pessoas isso faz sentido, mas a grande maioria das pessoas, elas também precisam de vida social, elas também precisam de igreja, de religião, elas também precisam de família, precisam de relacionamento, precisam de saúde, precisam cuidar da saúde. Então eu preciso ter, e aí está a capacidade, né, de discernir a inteligência, de entender também que ao mesmo tempo em que eu talvez nesse momento estou valorizando a família, mas isso também me ampara para a minha dimensão profissional. Eu não acredito muito, Léo, naquela questão assim, entrou na empresa, esquece o problema particular. Tu vai ser influenciado, então, positivo ou negativo. Vice-versa, né? Você é um só. Né? Você é um só. Claro que você tem que ser profissional para separar as coisas. Mas você vai ser influenciado por um problema ou por uma alegria. Experimenta trabalhar num dia que você vem de casa com a tua filha que começou a caminhar. Teve uma descoberta muito nova. Mais motivado do que... Tu tem insights, tem ideias, né? Por outro lado, quando tu está com um grande problema, por mais que tu tenta separar as coisas, assim, isso vai te influenciar, né? Então, essa capacidade, né, de entender que eu também, poxa, o estudo é importante, mas eu também não posso ser um alienado, né? Eu vou fazer só isso, esqueço o resto da vida, né?
que um certo dia eu vou precisar dessas outras dimensões. E talvez vai ser tarde, talvez a vida prega peças, prega surpresas e eu deixei de aproveitar, né? Então, por isso que é tão importante o tal do equilíbrio. Concordo plenamente. E dentro desse cenário, né, até que você citou, onde existem pessoas que só estudam, então, assim, já teve um nível de consciência mais elevado, começou a estudar, né, só que também só estudar não adianta. Então, assim, como não viver uma vida fantasiosa só de estudos, né? Você transformar esses estudos em resultado, transformar esses estudos em dinheiro, se for no trabalho. Porque, assim, as coisas, o mundo hoje, ele carece, né, de profissionais qualificados em vários sentidos, mas também ele não funciona de uma forma que a gente chega assim e diz assim para o chefe, né? Olha só, terminei uma pós-graduação ontem, mereço um aumento. Não é assim que funciona. E você precisa também colocar isso em prática. Qual que é o caminho para você conseguir transformar esse conhecimento em dinheiro? Eu penso que a capacidade de colocar o meu conhecimento, o meu ensinamento à disposição do outro e fazer com que o outro, e o outro aqui pode ser a empresa, outras pessoas, os relacionamentos, consigam dialogar comigo, entendam e vejam sentido naquilo que eu estou falando. Eu conheço pessoas, doutores, pós-doutores, que são inteligentíssimos, né? Mas não têm a capacidade de colocar esse conhecimento à disposição do outro. Não conseguem transmitir pela linguagem de uma maneira acessível para os outros esse conhecimento. Talvez para ela, para sua autossatisfação pessoal, tá feliz, valeu, show, bacana, né? Mas se você não consegue traduzir o teu conhecimento em algo que faz diferença para o outro, para a empresa, para as pessoas, adianta pouco. Então, ok, fiz uma pós-graduação, hora do aumento. Não é assim que funciona. Porque você precisa mostrar no teu trabalho que este conhecimento que você teve, você consegue aplicar. E você consegue melhorar o resultado da empresa. E você consegue trazer produtividade para a empresa. Porque não é só de romance que a empresa vive. Todos nós queremos uma vida de prosperidade, de riqueza, que pode ser não apenas a financeira, mas em outras dimensões. E isso depende da capacidade de transformar o meu conhecimento em uma realidade para o outro. Porque é o outro que vai me demandar. É o meu empregador, é o meu superior, enfim, é a comunidade com que eu me relaciono que vai me demandar. Eu sozinho, com o meu conhecimento, talvez possa ser fadado a ficar sentado no meu sofá e ser esquecido pela humanidade. Quem é lembrado é aquele que deixa um legado, deixa um resultado, transforma a vida dos outros. E para transformar a vida dos outros, eu também preciso saber ouvir. Porque se eu estudei tantas coisas, mas não sei entender no outro a necessidade que ele tem, e não sei traduzir o meu estudo para uma coisa concreta e do dia a dia que faz a diferença na vida do outro, pouca diferença faz. No mundo da administração, a gente usa aquela sigla, né, o CHA, é conhecido, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Sim, é uma coisa muito difundida, mas no fundo faz todo sentido, né? Eu tenho conhecimento, mas sem a capacidade, a habilidade de transformar isso em algo que muda a vida das pessoas, não adianta. Mas eu também não adianta eu ter só conhecimento e ter vontade e não ter a atitude. Então, essa junção dessas capacidades é que faz a diferença. Tenho dito lá no começo, falaste também, as pessoas hoje têm chego ao mercado de trabalho e falta a capacidade do relacionamento, falta a atitude, falta a juntar o lixo que está no chão. Não, eu não fui contratado para juntar essa folha que está no chão. Aí complica, né? Porque tu precisa ter uma importância para os outros, para a organização. E aí sim, aproveitar oportunidades. Sou muito dessa... Se me convida, eu acho que faz sentido, eu topo. E tem gente que às vezes fica se escondendo, dando desculpas. Então, é um pouco disso também. Eu acho que no final tudo se resume a
Aproveitar oportunidades da vida ou dar desculpas também. Então, preciso aproveitar as oportunidades e preciso me colocar à disposição do outro, do relacionamento. Porque senão eu vou ficar numa bolha, vou ficar olhando para dentro de mim. Talvez faça diferença na minha vida. Com certeza fará. Os 100, 200 livros que eu vou ler farão diferença na minha vida. Ainda mais diferença se eu souber traduzir isso em conhecimento, em provocação, em conteúdo, em resultado para a vida dos outros. Legal, Giovanni, realmente. E quando você fala de livros, eu até comentei no programa com o Ayrton, que ele fez também uma boa abordagem aqui com base em livros. Eu ressaltei que eu fui uma pessoa que demorei para entender o valor de um livro, né? Então, quando eu percebi o valor que um livro tinha, eu pensei, nossa, eu preciso recuperar o tempo perdido. Então, pensei, como que eu vou fazer isso? Eu ia lá e comprava cursos online, por exemplo, do Giovanni. Por quê? Porque aí vem todos os livros que o Giovanni já leu, de certa forma, embalados aqui para mim, e eu vou ter mais conhecimento em menos tempo. Foi a forma que eu encontrei, né, de suprir um pouquinho desse vazio que eu deixei lá atrás. Hoje, qual que é a sua forma de buscar esses conhecimentos? É através de livros, é através de pesquisas da internet? Porque hoje a gente tem muita informação, né? A gente até tem que tomar muito cuidado para, às vezes, não ir para a direção errada. Mas quais que são as formas hoje que existem, né? As possibilidades de ter acesso a um bom conteúdo e também de fontes seguras, né? Porque também existe o conteúdo ruim. Exatamente. Eu sou meio tradicional nesse sentido, gosto do livro. Folhear, o cheiro do livro novo é uma coisa que eu gosto muito, né? Por muito tempo eu guardava todos os livros que eu lia, tinha centenas de livros, e em um determinado momento da vida, inclusive a partir de experiências e leituras que tu vai fazendo, né, comecei também a me desapegar e a pensar que eu também poderia colocar esses livros à disposição de outras pessoas que poderiam lê-los, né, e também aprender. Comecei também a segurar aqueles que são mais relacionados com o meu dia a dia, e outros eu fui também repassando adiante, né. Gosto do livro. Por outro lado, a gente também precisa estar consciente e aberto para toda essa dimensão diferente que hoje a vida trouxe. Eu sou da época, assim como certamente muitas das pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo e vão nos assistir através do link, da gravação depois, que você fazer um trabalho escolar era a enciclopédia Barça. Você ia na biblioteca, você precisava ficar lendo, depois você redigia aquilo lá, escrevia na capa por um papel almaço, trabalho de português, de história. E depois a informatização foi vindo cada vez de uma maneira mais rápida, a internet, depois da internet das coisas, e tem que estar atento para essa dinâmica hoje, né? Então, eu gosto do livro, mas eu gosto também de buscar informações através das redes sociais, que as pessoas que eu sigo compartilham. Então, eu acho que faz muito sentido esse método de ensino, de aprendizagem que você construiu para ti, porque a outra pessoa ela já resumiu aquela experiência em várias dimensões, né? LinkedIn eu gosto muito para o campo de vista profissional. Legal, muito boa ferramenta. Porque lá tem artigos, às vezes, mais curtos, né? Não tenho mais tempo de ler, talvez, 300 páginas em 2 dias, mas eu tenho tempo de ler um artigo que me vai exigir 5, 10 minutos, para poder ler aquilo lá. Então, algumas redes sociais trazem mais conteúdo, outras menos, né? Mas busco isso. Na internet também, artigos, né? Busco também. Então, tem uma gama grande de possibilidades, né? Para quem quer se abrir a buscar conhecimento, tem formas. Mas aí precisa, de novo, da atitude e da vontade da pessoa, né? Porque também de nada adianta tudo isso se a pessoa não quiser ou não faz uso, né? Então, acho que todas essas ferramentas podem nos ajudar. E não virar escravo delas também, né? E aí, dentro disso, também a importância de você buscar fontes confiáveis, como você mesmo falou, né? Infelizmente, a internet ela também traz a possibilidade de qualquer pessoa, a qualquer momento, falar qualquer coisa. E aí, cabe a você saber que qualquer coisa nem sempre é conhecimento. Qualquer coisa, na maior parte das vezes, não é conhecimento.
buscar conhecimento que agrega, que muda a nossa vida, também é um desafio. Também requer um método. Não, às vezes tu vai lá dar uma pesquisada, né, sem entrar aqui em navegador esse ou aquele, né, mas tu tem que buscar, né, isso é confiável, isso é verdade, isso aqui não é um extremismo, em épocas de tanto extremismo, né, um pouquinho de tino, né, de inteligência também para buscar isso. E você citou essa questão das redes sociais. Eu, durante muito tempo, e até hoje, na verdade, as redes sociais elas foram uma das minhas principais ferramentas de estudo. Por quê? Porque eu percebi que eu passava muito tempo no celular, como acho que a grande maioria das pessoas hoje, seja a trabalho, seja para um momento de lazer, seja para uma descontração, para compartilhar algumas coisas. Então eu pensei, não, as minhas redes sociais, já que eu vou igual passar muito tempo aqui, deixa eu moldar elas, eu construir elas de uma forma que, enquanto eu estiver aqui consumindo conteúdo, que seja um conteúdo que vai me trazer algo positivo, um retorno positivo. Então, lá no LinkedIn é assim, no Facebook busco participar de grupos ou comunidades que também vão trazer um conteúdo legal. No Instagram, principalmente, também sigo pessoas nas quais eu me inspiro, pessoas nas quais eu realmente acredito que aquele conteúdo seja de valor. Então, isso até foi uma forma de eu usar isso ao meu favor, né? E eu acredito que seja também uma dica bem legal para o pessoal de casa colocar em prática. E até a partir disso também, Giovana, eu percebi que eu estava acompanhando e seguindo pessoas normais que estavam ensinando. E aí que eu pensei, não, mas eu acho que eu também posso ensinar então. E foi a partir disso que eu também me despertou esse interesse de ajudar pessoas e ensinar de certa forma um pouco do que eu sabia, e eu entro nesse assunto por quê? Porque você foi professor e a gente até comentou antes, uma vez professor, sempre professor, então você vai sempre continuar sendo um professor, e eu acredito que ensinar seja uma das principais formas de você conseguir de fato concretizar e até materializar o conhecimento que adquiriu ao longo do tempo, né? Com certeza. As redes sociais, elas têm uma característica que, por exemplo, se diferencia de um livro, por exemplo, ou de um jornal, que é a capacidade de você poder adaptar aquilo que você está olhando, aquilo que mais vai agregar conhecimento a você. Então, por exemplo, tem pessoas que elas não têm uma vontade ou não gostam de ler. Especificamente, pegar um livro na mão e ler, né? Não aprendem tanto quando leem do que, por exemplo, quando assistem um vídeo. Ou do que quando eu vejo uma apresentação com tópicos, ou quando eu vejo, por exemplo, um artigo. Então, essa é uma das vantagens da rede social, porque você, como você falou, você pode participar de grupos de debate, você pode ler artigos, você pode ver vídeos, você pode seguir pessoas que compartilham stories ou feed de notícias, enfim, né? E enquanto que você vai escolhendo aquilo que mais especificamente se adapta à tua característica. Uns aprendem pelo ouvido, outros pelo falar, outros por tudo junto, né? E aí a gente vai configurando, né? E sim, essa capacidade crítica, né, que você vai construindo, e quando você passa a fazer o uso produtivo daquilo lá, isso vai te ajudando a discernir sobre aquilo que é correto ou não, aquilo que agrega ou não na tua vida, aquilo que você transforma ou não. Então, você colocou a tua experiência, muito legal, né, de ter criado uma estratégia de transformar isso numa oportunidade, né? E aí também, com crianças, a gente hoje vive isso, né? A gente vive esse desafio. Dou ou não dou um celular para a criança? Eu penso assim que, guardado a atenção e os excessos e o cuidado com a idade, você também não pode privar a criança de desenvolver algo que às vezes os outros já têm e ela não tem. O que você não pode é deixar que a criança fique 24 horas por dia com o celular. Você precisa ensinar ela a ter um equilíbrio. Não, você tem um tempo. Você tem um filho que usa, então você como pai vai monitorar aquilo lá, cuidar o que ela acessa,
para também poder ter a tua responsabilidade atendida, né? E o teu filho, porque infelizmente é um mundo também que traz muita coisa, caminhos negativos, e você tem que saber escolher, né? Então essa maturidade intelectual, né, ela é importante. E a postura. No teu caso, você transformou o uso da rede social, inclusive de uma profissão, em uma coisa rentável. Então, você teve essa capacidade de produtivamente construir algo, né? Outros usam só por lazer, não vamos entrar no mérito, né? Eu também uso por lazer, uso para profissão, né? Então, eu acho que essa capacidade de dividir isso no tempo do dia a dia é bacana. Legal. Giovanni, para finalizar esse nosso primeiro bloco, a pergunta que ninguém aqui vai escapar, tá? O que é riqueza para o Giovanni? Como fazer o vínculo de riqueza com a importância dos estudos e também com todo o conhecimento da vida em si, né, que você tem? O que é riqueza? Riqueza, para mim, é ter a oportunidade de escolher. Em algum momento da nossa vida, talvez a gente possa estar, quem está olhando a nossa entrevista, possa estar num momento em que talvez pense, puxa, eu não estou exatamente no trabalho que eu gostaria, eu não estou exatamente na área que eu gostaria. E aí vem o legal da vida. Todos nós temos a oportunidade de ir mudando, criando oportunidades, criando um caminho. Talvez hoje eu não estou onde eu gostaria, amanhã estarei. E para mim a riqueza é eu ir avançando na vida e ter a possibilidade de escolher o que é importante para mim. Então, talvez uma pessoa vai dizer que para ela é importante acumular uma cifra financeira, por exemplo. Outro vai dizer que, para mim, o importante é viajar. Outro vai dizer, para mim, o importante é ter uma vida simples. Eu já me contento com isso. Quem somos nós para julgar esse está certo, esse está errado? Mas, a partir do momento em que eu conscientemente tenho a possibilidade de escolher, eu quero escolher viajar, eu quero ter a oportunidade de conhecer um país diferente, quero ter a oportunidade de acessar um conhecimento específico que faz diferença para a minha vida, quero ter a oportunidade de fazer uma pós-graduação e eu posso escolher, ou de fazer um curso, ou de me aprofundar. Para mim isso é riqueza. Eu ter a possibilidade de escolher. O trabalho que eu estou faz sentido na minha vida. Talvez agora não está, mas eu vou construir algo para que no futuro eu possa escolher. Talvez hoje eu não estou na possibilidade ainda de escolher, mas futuramente talvez eu esteja. Então, para mim, a riqueza é isso, é poder escolher. E aí, para isso, claro, eu tenho que construir coisas sólidas ao meu redor. Isso passa por uma vida financeira, patrimonial, emocional, profissional, que me dê esse suporte para poder fazer minhas escolhas. Nunca tinha ouvido essa resposta e pensado por esse lado também. Muito boa a tua explanação. Vamos fechar o nosso primeiro bloco aqui com chave de ouro. Então agora vamos aos comerciais aí com os nossos patrocinadores. Cervejaria Lasberg, feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família.
concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma auto center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Estamos de volta e esses foram então os nossos patrocinadores que eu sempre vou pedir para você lembrar com muito carinho, porque são eles que impossibilitam que a gente consiga construir esse programa juntos e levar esse conteúdo de qualidade até você. E também sempre uma lembrança especial aí dos nossos patrocinadores ouro, né, que é a Revisa Pneus Auto Center, lá do César e do Daniel. Também a Francar Yamaha Motos e Veículos, lá do Pedro Paulo. E também a Nedel Telecom. E vamos agora então para o nosso segundo bloco para finalizar aqui essa nossa noite de muito conhecimento, né, Giovanni? E o primeiro dos nossos quadros aqui é o confessionário. Então nós vamos trazer aqui uma confissão de um dos nossos ouvintes, né, do nosso pessoal telespectador que nos acompanha. E a primeira confissão que nós temos hoje aqui, ela é a seguinte: me formei a faculdade toda colando e indo na garupa dos outros e hoje percebo que isso faz falta. Temos como ajudar essa pessoa, Giovanni? Temos como ajudar, sim. Em primeiro lugar, pela capacidade que o ser humano tem de se adaptar. Então, os erros, eles fazem parte da nossa vida. Eles são também partes importantes, né, da nossa configuração enquanto pessoa, né? E mais importante ainda é o poder perceber, né, não especificamente do erro, mas das experiências que eu tive, aquilo que talvez pode me dar uma oportunidade de fazer algo diferente daqui para frente, né? Então eu olho para isso, no caso do nosso confessionário daqui, a nossa confissão, né? Eu como professor, né, sempre tive uma relação difícil, né? Porque sempre tinha aluno colando, né? E aí eu ficava pensando sempre, puxa, será que eu interrompo, né? Será que eu tiro a prova? E tem outros que na cola aprendem, né? De tanto colar e se preocupar, já aprenderam o conteúdo, né? Então acho que o bacana é a postura. Perceber o que faltou, vou mudar, vou buscar. Então, é isso que é o mais legal. Talvez, se dar conta dessa falta e se resignar, seja uma atitude que não seja inteligente. Inteligente, altruísta, bacana a pessoa se dar conta. Não, então, eu vou buscar isso de diferentes formas, da forma que isso fizer sentido para mim, né? E ir atrás de algo que possa me oportunizar a mudar. Eu acho que essa postura, ela é bacana nesse processo dessa pessoa. Reconhecer o erro é o primeiro passo, né? Então isso já foi muito importante. E quem nunca também, né? Mas vamos lá. A segunda: me formei na faculdade e hoje trabalho fora da minha área. Me culpo muito por isso. Sinto que perdi tempo. A gente falou muito, né, sobre ir moldando a própria carreira e adaptando os estudos. Acho que seria algo nesse sentido, né, Giovanni? Sim, e também não se martirizar. Porque o que passou, passou. Então, o mesmo esforço que eu faço para olhar para o passado, para essa experiência que talvez não agregou ali diretamente para a área que ela está, o mesmo esforço que eu tenho para olhar para isso com tristeza, ou enfim, como uma oportunidade perdida, o mesmo esforço eu posso empreender para olhar isso como uma dimensão positiva, porque de total perda não foi. O conhecimento, ele se apresenta de diferentes formas e facetas. A filosofia,
embora que eu não trabalhe mais efetivamente como professor, ela está presente todos os dias, inclusive no mundo administrativo que eu estou. Pontual, de processos gerenciais, de organização do dia a dia, que me ajuda Trabalhar a pensar. com pessoas. Trabalhar com pessoas, a capacidade de criticar, de raciocinar. E aí, como eu digo, bola para frente, né? Nunca é tarde para buscar uma segunda formação, uma terceira formação, um novo aprendizado, e tudo isso vai se somar na experiência da nossa vida. Eu estou na profissão que eu não quero. Deu uma oportunidade nova. Experimenta. Claro que sem aquela loucura, né? Tem gente que larga tudo, depois se arrepende, não avalia. Claro, tem que avaliar, tem que ver a tua responsabilidade, tenho família, dialogar sobre isso com a família também, né? Mas às vezes assim, né? Buscar com responsabilidade, com compromisso, nunca é tarde. Legal. Agora no quadro Frente a Frente, tá? O que você perguntaria se estivesse frente a frente com uma pessoa intelectual, ou com o Giovanni Kern, aqui no nosso caso? E a primeira pergunta é a seguinte: gostaria de estudar sobre fé, mas ainda não cheguei onde queria no conhecimento profissional. Como escolher o que priorizar? Dá para fazer as duas coisas. Dá para fazer as duas coisas porque uma não exclui a outra. Embora que tu vai dedicar um tempo prioritário, talvez, para aquela dimensão profissional, mas a espiritualidade é uma coisa que também significa uma visão para dentro de nós, indiferente da religião. Eu participo de uma, talvez você de outra, não sei. Tem gente que não tem fé nenhuma ou não vai em nenhuma religiosidade, mas a espiritualidade é a capacidade de olhar para dentro. Então isso também vai se fazer presente no meu trabalho. Então eu posso buscar isso e eu me desafio a entender que isso também pode ajudar no meu trabalho, no meu equilíbrio enquanto pessoa. Então sim, eu posso buscar isso, devo buscar isso também a qualquer momento, né? E tem espaço para esse equilíbrio na nossa vida, né? Não necessariamente eu tenho que fazer ou uma coisa ou outra, né? Então, claro que eu vou direcionar a maior parte do meu tempo para o trabalho. 1/3 do dia a gente trabalha, outro terço a gente dorme. E o que faz no outro? Dá para fazer um monte de coisa. Dá para fazer exercício físico até. Dá para fazer caminhada, dá para cuidar da saúde, né? E dá para buscar outras coisas. Dá para, se você tornar os estudos um hábito, é algo que naturalmente vai fazer parte da tua rotina, do teu dia a dia, seja com um livro, seja no Instagram, seja na rede social, seja na faculdade, se você ainda faz, né? Então, realmente é questão de tornar um hábito e algo rotineiro, né? E aí, é claro, só a questão de você direcionar para onde você achar melhor, de acordo com a circunstância de cada pessoa, né? A última aqui do Frente a Frente: como estudar livros? Leio, mas sinto que não aprendo. Talvez falta entender a metodologia ou a forma como a pessoa que fez a pergunta possa construir conhecimento, né? Então, eu vou pegar só o exemplo do livro. Tem gente que lendo uma vez entendeu. Outros leem rabiscando. Outros leem usando marca-texto, outros leem escrevendo. A pessoa tem que descobrir a forma com que ela aprende melhor. E aí vai experimentando essas formas diferentes, né? Começando com livros que não são tão profundos, não tão longos, né? E aí tu vai melhorando. E um dos grandes segredos é colocar isso na tua rotina, no teu hábito diário, né? Talvez seja menos importante eu ler cada meio ano um livro do que todo dia eu tirar 15 minutos para fazer uma leitura. Talvez isso vai dar mais resultado do que uma preocupação muitas vezes com quantidade ou com especificamente algo mais pontual. Até essa questão que você falou de cada um ter a sua forma de estudar. Eu, dentro dessa minha experiência, né, de ter descoberto muito tarde o poder dos livros e tentar recuperar esse tempo perdido com cursos, né, eu não ficava olhando para a tela do computador assistindo o curso. Isso me deixava ansioso. Então, a forma como eu estudava, por exemplo, era sempre fazendo alguma atividade, né, seja pessoal, seja do trabalho,
ao mesmo tempo em que escutava ou às vezes até olhava, né? Alternava a tela. Então, realmente é uma questão de se descobrir e adaptando para a sua melhor forma, né? E quanto à questão também de ler e não aprender, acho que bate muito naquela primeira questão que a gente comentou lá atrás, do talvez o modelo de ensino com que a gente aprende lá na escola, que às vezes a gente se preocupa mais com a nota do que com o conhecimento, mais em decorar do que aprender, né? E, inclusive, existem algumas estatísticas que apontam que muitos saem da escola sabendo mais e menos, sabendo ler e escrever, mas às vezes sem saber realmente interpretar um texto, né, Giovanni? Perfeito, perfeito. Acho que é isso mesmo, né? E você tem tantas oportunidades hoje, né? Uma coisa que eu faço muito, né? Eu viajo bastante. Então, nos últimos tempos, eu tenho tido o costume de escutar podcasts e baixo vídeos do YouTube no meu celular e durante a viagem eu escuto. Às vezes até um livro, um audiolivro, ou eu gosto muito do... Vamos vender nosso bate-papo aqui, né? Dos podcasts, porque são duas pessoas se confrontando na seara do conhecimento, que os professores de matemática me permitam, eu sei que vão entender o meu raciocínio, é um lugar em que você faz 1 mais 1, 3. Nós estamos aqui debatendo a tua ideia, a minha, e formando 3, 4, 5 outras ideias. Então, acho que dá para usar criatividade, para usar estratégias diferentes para poder aprender, ler e desenvolver esse gosto. E que legal, esse seu comentário me fez lembrar de um ponto bem importante, que é a otimização do tempo. Enquanto você dirige, ouvir um podcast. Enquanto você lava a louça, ouvir um conteúdo legal. Enquanto você navega na rede social, acompanhar alguém que vai trazer um conteúdo de valor, que vai agregar algo para você, né? E eu, por exemplo, quando eu viajo, eu sou uma pessoa que gosto muito de música. A minha inclinação natural é música, para você ter uma ideia. Mas eu inclusive, não consigo mais ouvir tanta música viajando, por mais que eu goste muito mesmo, porque eu passei a entender isso como um tempo, de certa forma, até desperdiçado. Então, você vai, às vezes, numa viagem de 10 horas dirigindo, né? Claro que você também não vai ali ferver a tua cabeça, porque você já sai, né, para se distrair um pouco. Mas você vai alternando entre música, um conteúdo legal. Então, essa questão de otimizar o tempo, realmente, eu acho que é muito legal, muito importante também. E vamos agora para o nosso quadro aqui, o Sem Desculpas, né? Vamos lá, é onde a gente elenca aqui as principais desculpas que geralmente as pessoas têm para não fazer algo, né? E a gente vai ter que quebrar essa objeção. Vamos ver se a gente consegue, então. A primeira desculpa é: não tenho tempo para estudar. O que você tem a dizer para essa pessoa? A pessoa que tem tempo, já falei antes, e a pessoa que não tem tempo tem as mesmas 24 horas do dia, né? Talvez precisa tirar um pouquinho de uma coisa e botar em outra. Será que eu não estou muito tempo naquele lazer das redes sociais ou no ócio, deitado no sofá, nas séries de Netflix? Então, sair da zona de conforto é também difícil. Então, se você quer mudar, também exige um pequeno sacrifício, uma pequena força de vontade, né, para poder adaptar. Então, começa tirando pequenos tempos e inserindo novas experiências. Coloca isso na rotina. Uns falam que tem que fazer 21 dias, e aí entra para dentro da rotina, sei lá, mais ou menos, mas tem que dar uma continuidade, né? Porque tudo que você faz 1 ou 2 vezes, você vai esquecer. Aquilo que você faz repetidamente, você vai lembrar. Legal. Segunda desculpa: parei no tempo e estou satisfeito com o que ganho, por isso não estudo mais. E aí eu fico pensando assim, às vezes escuto uma pessoa de 60 anos falando isso, e aí vem a pesquisa do IBGE e as pessoas estão cada vez mais velhas, vai ser normal chegar em 100 anos, daqui a pouco vai ser normal, porque a média já passou de uns 80, né? Se não me engano, né? A média. E o resto da vida vai fazer o quê? Tem que ter sentido, tem que, né? E se eu tenho 100, 90, 80, 70, 50, ou comecei agora, nunca é tarde. Porque, nossa, quanta coisa tem pela frente, né? Há 30, 40 anos atrás,
Eu olhava, posso falar isso, não tem problema? Eu olhava, por exemplo, o meu pai, quando ele tinha 40, nossa, que velho. Hoje eu olho para o meu pai, tem 60 e poucos, eu acho ele mais novo que quando ele tinha 40. E tem mais uma montoeira de anos pela frente, se Deus quiser. E assim, acho que essa postura ajuda a olhar a vida com mais alegria. E para finalizar, Giovanni, a gente sempre pede aqui para o nosso convidado compartilhar um erro e uma dica de ouro. Não precisa ser especificamente sobre a sua vida, né? Ou algo que às vezes deixa a gente até desconfortável. Pode ser algo realmente que é mais voltado para a parte de estudos e tudo mais, alguma tomada de decisão. Eu acho que um erro que eu cometi bastante, né? E que muitas vezes eu preciso, inclusive, tenho me policiado, me organizado para cometer cada vez menos, é responder imediatamente a situações que se apresentam no dia a dia. Às vezes, uma resposta impensada, no calor da emoção, você vai depois ser prejudicado por não ter, pelo menos, pensado, raciocinado por um tempo, né? Eu acho que um erro, ou enfim, né, algo que eu tenho tentado melhorar cada vez mais é isso. E dentro dessa esteira do erro, um tempo atrás eu me cobrava muito do que os outros estão pensando de mim. E aí, em determinado momento, enfim, um processo de acompanhamento que eu fiz também profissionalmente, a pessoa disse, tu sabia que de cada 10 pensamentos que tu tem sobre o que os outros pensam de ti, 9 não são? É só viagem tua. Então, não te preocupe menos com o que os outros pensam e mais com o que você procura constituir. Se eu podia deixar como dica, é isso, sabe? Como uma sugestão. Aproveita e faz a dica de ouro junto. Não... Exatamente. Se preocupe menos com o que os outros vão pensar e mais com aquilo que te faz feliz. Se te faz feliz, se está alinhado com princípios e valores morais corretos, né, dignos da humanidade, se te faz uma pessoa melhor, e se você gosta, faz. Crítica, todo mundo tem. Árvore frutuosa leva pedrada. Então, se preocupe menos com os outros e mais contigo. Porque a pessoa que vai ser lembrada não é a pessoa que faz o mesmo. A pessoa que vai ser lembrada, que vai ser convidada para aproveitar oportunidades, que vai ser desafiada a novas dimensões profissionais, é aquela pessoa que faz o algo a mais. Então, aproveite as oportunidades, faça o algo a mais, seja feliz. Que legal, cara, que legal. Um papo realmente muito rico aqui que a gente teve, né? E não só sobre uma vida intelectual, sobre a importância do estudo, mas também sobre questões muito mais amplas, né? Que abordam a vida com uma profundidade muito maior do que isso. Então, realmente, Giovanni, eu gostaria muito de te agradecer a tua presença aqui hoje, tá? Foi de grande valia para a nossa noite, para o nosso programa também, com todos os outros assuntos que, de certa forma, a gente também já abordou aqui. Então, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade, pela tua presença, e seja sempre bem-vindo aqui ao Mapa da Riqueza. Eu que agradeço o convite e desejo que este projeto que está iniciando, né, possa render bons frutos, né, bons resultados e que muitas pessoas sejam transformadas por todas as experiências que serão compartilhadas nessa mesa. Com certeza, a gente acredita mesmo que isso vai acontecer, porque realmente o tanto de insights que é possível tirar de uma conversa assim é muita coisa, né? E é como a gente sempre diz, o único atalho é a experiência alheia, né? Então, aprender com quem já fez acontecer, com quem já acertou, e é por isso que a gente está trazendo aqui pessoas que já acertaram, que já fizeram acontecer, e hoje você é uma delas. Então, um agradecimento também muito especial a você aí de casa que nos acompanhou, nosso telespectador. E se você também quiser mais conteúdo, quiser saber mais, um conteúdo também de muita qualidade, você pode acessar o site www.unicoatalho.com.br e lá você vai encontrar também
muitos conteúdos que com certeza vão agregar muito para você. Então, muito obrigado. A gente agradece também mais uma vez aos nossos patrocinadores que vão passar agora na sua tela e até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo.